amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos ao comentário dos livros da Bíblia e seja bem-vindo também ao nosso canal. Aqui nós temos conteúdo desde o livro de Gênesis até o livro de Gálatas que estamos estudando hoje. O nosso objetivo é oferecer um panorama acerca de cada um dos livros da Bíblia, onde cremos que entendendo o contexto de cada livro, você entenderá melhor cada história e cada referência. Nós lhe convidamos a permanecer conosco, a deixar o seu joinha e estudar mais um livro da Bíblia Sagrada. A Epístola aos Gálatas é conhecido em meio aos estudiosos como a Carta Magna da Liberdade Cristã. Outros dizem ser uma declaração de independência cristã. Muitos estudiosos são apaixonados por este livro. Martinho Lutero, por exemplo, disse certa vez que o pequeno livro de Gálatas é minha carta. Ela é minha noiva e eu casei com ela. Essas declarações e esses títulos têm a sua razão no conteúdo da carta aos Gálatas, que é considerado um conteúdo extremamente revolucionário, pois revela a nossa completa independência da legislação mosaica. Vamos conhecer um pouco mais acerca deste livro. Introdução à Carta aos Gálatas. O autor da carta é Paulo e ele se identifica como o apóstolo e diz mais: não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. O tema da sua carta é salvação pela fé. E a data deste livro, embora exista muitas variações entre os estudiosos, uma grande maioria considera o final da década de 40. Temos aí o ano 49 depois de Cristo. A estatística que nos é oferecida pela Bíblia Day que diz: a Carta aos Gálatas é o 48º livro da Bíblia, possui 6 capítulos, 149 versículos, 144 são versículos de história, 19 perguntas, 4 profecias a cumprir e uma cumprida. Ao considerarmos que o livro de Gálatas foi escrito no final da década de 40, então temos à nossa frente o provável primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, concorrendo apenas com o livro de Tiago, que também foi escrito na década de 40. Certo é que o conteúdo registrado em Gálatas é o mesmo conteúdo que foi debatido pela igreja primitiva em Atos capítulo 15. Ali, no Concílio de Jerusalém, foi debatido exatamente o mesmo assunto da carta aos Gálatas: se os cristãos devem ou não praticar a lei mosaica. Para nós entendermos melhor o livro de Gálatas, faço a sugestão que você possa verificar esse nosso vídeo, que tem como título O Concílio de Jerusalém. Entendendo o concílio, você entende o contexto do livro de Gálatas, o que vai facilitar e enriquecer a sua compreensão. Vamos falar agora sobre quem eram os Gálatas. O apóstolo Paulo é muito explícito ao afirmar para nós que a sua carta estava sendo endereçada às igrejas da Galácia. Perceba que está no plural. Ele não estava escrevendo apenas para uma congregação ou para uma cidade, mas era às igrejas que estavam na região da Galácia. Olhando agora para o mapa da terceira viagem missionária de Paulo, nós temos aí na parte central, destacada com esse tom mais escuro, um tom avermelhado, temos as cidades da Galácia,
onde ficam as igrejas que Paulo e Barnabé abriram ainda na primeira viagem missionária. As cidades da Galácia que receberam a carta de Paulo foram as cidades de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Estas são as cidades em que estavam localizadas as congregações, as igrejas em que receberam a carta que nós conhecemos como a Carta aos Gálatas. O nosso irmão Paulo, juntamente com os irmãos que estavam com ele, inicia sua carta trazendo uma saudação à igreja, uma saudação em nome de Deus e em nome de Cristo, a quem ele rende toda a glória. Após esta saudação, Paulo inicia a sua defesa ao Evangelho. O nosso irmão Paulo inicia sua doutrina defendendo o verdadeiro e genuíno Evangelho. Falsos mestres estavam disseminando e transtornando o Evangelho de Cristo quando ensinavam que aceitar a Cristo não era suficiente para ser salvo. Havia também a necessidade da prática de alguns rituais da lei mosaica, como se o cristianismo fosse uma extensão do judaísmo. Em outras palavras, os falsos mestres diziam que para ser verdadeiramente um cristão, precisava viver como se fosse um judeu. O que ensinavam os falsos mestres? Eles ensinavam que sim, era necessário crer em Jesus, porém não era suficiente. Havia necessidade de adicionar algumas práticas judaicas, tais como cumprir as ordenanças da lei, guardar os dias santos e também cumprir a circuncisão. Segundo os falsos mestres, fazendo isso, o cristão estaria cumprindo a vontade do nosso Senhor Jesus. Essa prática, adicionando a fé a rituais judaicos, nós chamamos de legalismo doutrinário. O que vem a ser isso? É a tentativa de acrescentar regras à salvação, considerando a fé em Cristo insuficiente para a redenção do homem. O ensino religioso que acrescenta as obras como complemento para a salvação, o apóstolo Paulo chama de outro evangelho, pois qualquer subtração ou adição nas doutrinas de Cristo e dos apóstolos transforma o evangelho, deixando de ser o verdadeiro evangelho de Cristo. E o apóstolo Paulo estava surpreso como os irmãos da Galácia tão depressa estavam saindo do verdadeiro evangelho e passando para outro evangelho. Então o apóstolo Paulo faz uma dura advertência, tanto aos irmãos como também para os falsos mestres. Ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A palavra anátema significa maldito. Se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, que esteja sobre maldição. Paulo, então, passa a defender a autoridade do seu evangelho. Ele começa explicando que a origem do seu evangelho não é o homem, mas a origem é uma revelação de Jesus. Está no capítulo 1, versículo 11 e 12, que diz assim: Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo.
Aqui está a origem do Evangelho de Paulo. Foi uma revelação de Jesus. E ele segue no argumento da autoridade do seu Evangelho, dizendo que ele foi até Jerusalém e conversou com Pedro, Tiago e João, que eram conhecidos como as colunas da igreja de Jerusalém. Paulo, então, expõe aos apóstolos todo o conteúdo do seu evangelho. E os apóstolos aprovam o conteúdo do evangelho de Paulo. Então, fica afirmado que o apóstolo Pedro estava confiado a ele o evangelho da circuncisão e ao apóstolo Paulo estava confiado o evangelho da incircuncisão. O conteúdo da pregação do evangelho de Paulo era o seguinte: a salvação vem mediante a fé e não pelas obras. Uma referência que mostra para nós o conceito do evangelho de Paulo está no capítulo 2 e o versículo de número 16. Olha só. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. O apóstolo Paulo ainda encerra dizendo que se a justificação vier da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Resumindo, meus irmãos, o apóstolo Paulo defende o verdadeiro evangelho que por ele estava sendo anunciado, que para a salvação basta a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo agora passa a argumentar sobre a superioridade do Evangelho, provando que a salvação é exclusivamente mediante a fé, sem a necessidade das obras. E para provar as suas palavras, o apóstolo Paulo usa dois argumentos que vamos ver a partir de agora. Paulo usa como seu primeiro argumento a própria experiência dos Gálatas, fazendo algumas perguntas retóricas e concluindo que a salvação é mediante a fé. O apóstolo Paulo pergunta aos Gálatas: quando vocês receberam o Espírito Santo, vocês receberam porque estavam praticando as obras da lei ou foi porque vocês creram em Jesus? A resposta era clara. Eles receberam o Espírito Santo porque creram em Jesus. Logo, o apóstolo Paulo conclui que a lei é insuficiente para a salvação, mas a fé traz todas as bem-aventuranças do Evangelho. E o que o Evangelho traz é a salvação em Cristo. Logo, a fé é suficiente para a salvação do homem. Para o seu segundo argumento, o apóstolo Paulo utiliza-se de fatos históricos para provar para nós que a salvação é mediante a fé e não mediante as obras. Paulo nos transporta para antes da lei de Moisés, nos levando até Abraão em Gênesis 15. Ali, Abraão expõe para Deus a sua impossibilidade de gerar filhos com a sua esposa Sara, pois a mesma era estéril. Deus então promete a Abraão que lhe daria um filho, e não apenas um, mas uma descendência inteira, que seria tantos quantas estrelas do céu. E o nosso irmão Abraão creu, ele teve fé suficiente para acreditar na promessa de Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Paulo utiliza-se do exemplo de Abraão para provar para nós que não foi necessária as obras, mas sim a fé para que Abraão recebesse a promessa.
Da mesma forma, a igreja não tem necessidade das obras para alcançar a salvação, porque a salvação depende exclusivamente da fé, como aconteceu com Abraão. E Paulo segue no seu ensino dizendo que os filhos de Abraão agora estão todos em um mesmo nível, dizendo que os seus descendentes carnais, os judeus, são filhos de Abraão, assim como aqueles que têm fé, porque todos que têm fé também são filhos de Abraão. Então agora os filhos de Abraão são tanto os judeus pela carne, como a igreja através da fé. E o argumento de Paulo fica ainda mais interessante. O apóstolo Paulo nos diz que o primeiro personagem que ouviu o evangelho foi o nosso pai Abraão. E o conteúdo do evangelho que Abraão ouviu foi o seguinte: todas as nações serão benditas em ti. Aí nós nos perguntamos, através de quem as nações seriam benditas? Através do descendente de Abraão. Perceba que não são através dos descendentes, no plural, mas é através do descendente. Ou seja, está se falando de Cristo. Através de Cristo, todas as nações serão benditas em Abraão. Perceba o seguinte: a primeira pessoa que ouviu o evangelho foi Abraão, que anunciava o nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho de Abraão anuncia Jesus. Então, para que precisamos da lei que está aqui no meio? Para que nos serve a lei? A lei não pode ser desperdiçada. A lei também segue em seu propósito. Para que serve a lei? Vamos verificar, meus irmãos, que a lei tinha seus propósitos. O primeiro propósito: a lei revelou a vontade de Deus para o seu povo, ou seja, revelou como o povo deveria viver. A lei também providenciou uma forma temporária para cobrir os pecados, até que viesse o nosso Senhor, que tirou todos os pecados. E por último, a lei teve como propósito servir como tutor, conduzindo o homem a Cristo. Para a igreja e para o evangelho, este último propósito é o principal, que conduziu o homem até o nosso Senhor Jesus Cristo. Este certamente foi o maior propósito cristocêntrico da lei. Quando você olha para o plano da salvação desta forma, você então percebe que a lei, que era exclusiva dos judeus, aponta para Cristo. Assim como o evangelho de Abraão, que é para todas as nações, também aponta para Cristo. Logo, tanto os judeus, assim como todas as nações, todos são participantes do projeto de salvação elaborado por Deus. Sabe por quê? Porque tudo converge em Cristo. Foi isso que o apóstolo Paulo nos disse em Gálatas capítulo 3, verso 28 e 29. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendente de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Meus irmãos, tudo converge para Cristo, seja a lei, seja o evangelho de Abraão, tudo finaliza em Cristo. E isto prova para nós a superioridade do evangelho, que não é exclusivo para os judeus, mas é inclusivo para todas as nações. O capítulo 4 do livro de Gálatas mostra para nós, revelando outros benefícios que o evangelho trouxe para todo o mundo. Benefícios revelados pelo evangelho. Revelou que estamos isentos da lei, revelou a obra do Espírito Santo em nós,
revelou que somos filhos e não servos, também revelou que somos herdeiros de Deus, também nos permitiu conhecer e ser reconhecido por Deus e também revelou que somos filho da promessa, assim como Isaque. Agora que entendemos que o verdadeiro evangelho nos livra da lei de Moisés, chegamos à conclusão de que a fé é suficiente para a nossa salvação. O apóstolo Paulo continua o seu argumento nos dizendo o seguinte: se nós já estamos livres da lei, então que não venhamos a nos tornar escravos dela novamente. Ele nos diz mais: se alguém decidir fazer a circuncisão, então deve viver cumprindo toda a lei de Moisés. Ele ainda diz mais: quem fizer a circuncisão está se desviando de Cristo. Ora, irmão, para o nosso Senhor Jesus, nem aquele que fez a circuncisão, assim como aquele que não fez a circuncisão, tanto faz, tanto um quanto o outro. Para Jesus, essas obras não têm virtude alguma, porque a virtude que importa para Jesus é exclusivamente a fé. A fé é suficiente para a salvação. Ora, se a fé é suficiente para a salvação, então eu posso viver de qualquer maneira, fazendo o que me der na telha? Essa liberdade, eu posso usá-la para pecar? O apóstolo Paulo nos adverte que não. Está escrito no capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Ou seja, o fato de que a fé é suficiente para salvar não quer dizer que você pode viver no pecado. O apóstolo Paulo então traz uma das mais completas listas, informando quais são as obras da carne praticada por aquele que ainda é controlado pela natureza pecaminosa, e também nos traz uma lista do fruto do Espírito, obra do Espírito Santo em cada um de nós. Acompanhe na sua tela. Temos aí as obras da carne, referenciada em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao 21. O conceito de obras da carne é a natureza pecaminosa com seus desejos, a qual continua no cristão após a sua conversão. Essas obras excluem o homem do reino de Deus. Por isso, deve ser resistida e mortificada com a ajuda do Espírito Santo, numa guerra espiritual da carne contra o Espírito. As obras da carne são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, invejas, heresias, homicídios, bebedices e glutonarias. A lista, meu irmão, não é fechada, pois no final da referência ele diz: e coisas semelhantes a estas também excluem o homem do reino de Deus. Na sequência, temos aí o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5 e verso 22. O conceito: em contraste com as obras da carne, temos o modo de viver íntegro e honesto, chamado fruto do Espírito, que é introduzido na vida do crente à medida que permite ser influenciado pelo Espírito Santo, crucificando a carne e vivendo em espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ambos os quadros são referenciados da Bíblia de Estudo Pentecostal. Perceba, meus amados irmãos, que a nossa liberdade em Cristo não é para pecar, mas a nossa liberdade em Cristo, segundo o que deixou registrado o apóstolo Paulo, nos serve para duas coisas. A primeira coisa para a qual nos serve a liberdade em Cristo é para andar em espírito, ser guiado pelo Espírito e viver em espírito. A segunda coisa para a qual a nossa liberdade serve, para viver a fé que opera em amor, para viver se dedicando ao próximo. Segundo o apóstolo Paulo, a nossa liberdade deve ser para servir ao próximo, para amar ao próximo, para carregar as cargas uns dos outros e para fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. Chegamos à conclusão, meus irmãos, que a maior evidência do fruto do Espírito em nós é que nós possamos ser influenciados pelo Espírito Santo e ajudar o próximo. Assim foi o estilo de vida de Jesus e também deve ser o nosso. Meus amados irmãos, muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um comentário. Obrigado a você que permaneceu conosco até o final. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu comentário, deixe o seu joinha e nós ficamos agradecidos. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. A paz do Senhor a todos. Meu irmão, muito obrigado a você que permaneceu conosco até o final deste vídeo. Deixe o seu like aqui no nosso canal, faça também um comentário e se você ainda não é um inscrito, inscreva-se no nosso canal e faça parte da nossa história. Acione também o sininho, dessa forma o YouTube irá lhe comunicar assim que postarmos um novo vídeo. Você pode ser também um colaborador do nosso canal. Através do nosso Pix, você pode ajudar na manutenção e na qualidade dos nossos vídeos. Seja um colaborador voluntário e Deus o abençoe.